Quer saber por que que 99% dos copy trade quebram? Porque a maioria não sabe nem o que está fazendo. Os caras estão vendendo algo que não entendem. Eles apertam ordem a mercado sem nem saber o que é um book. E eles estão colocando seu dinheiro em risco como se fosse um jogo de aposta. Mas tem um copy que está fazendo a diferença, que já entregou mais de 300% de lucro sobre o capital investido em algumas operações com opções. Isso tudo aconteceu em 15 dias, e o melhor, sem spread, sem manipulação de mercado e sem distorção dos preços. É algo sem enganação e com gestão de risco de verdade. E cara, é difícil até acreditar que é verdade. Agora presta atenção, a maioria desses copies, eles apertam a ordem a mercado e nem imaginam o que acontece depois. Ah, então quer dizer que tem problema em apertar a ordem a mercado? Não, problema nenhum. Eles apertam a ordem a mercado, o preço escapa e você acaba tomando prejuízo sem entender o porquê. E depois os caras anunciam, ganhe meu copy trade, como se eles fossem os melhores traders do mundo e o investidor fosse bobo. A gente opera diferente, ordem no book, com liquidez, compra todo mundo junto, no mesmo centavo, sem distorção e sem manipular o ativo. Tem CNPI por trás, tem modelo, tem análise. Isso aqui não é robô de mágica, é estratégia raiz, com risco e retorno assimétrico, e principalmente visão profissional. E isso conta muito. Semana passada a gente entrou numa operação de Banco Itaú e quem estava do outro lado do trade era um dos maiores players do mercado, que era a UBS. E a TP Capital fez o quê? Vendeu para eles no topo, quando a opção bateu 200%. Enquanto isso, eles zeravam as suas operações com prejuízo. E cara, a verdade é que ninguém sabe para onde vai os gráficos, os ativos, nem as corretoras, nem os bancos, nem o Trump sabe a reação dos investidores. Mas se a gente tem um modelo validado no longo prazo, é muito difícil dar errado. Tem gente que dobrou o capital? Tem, mas é porque saiu da gestão. A nossa orientação ela é clara, divida o seu capital por 20, 30 ou até 40 partes. Assuma o risco controlado, não tem problema nenhum nisso. Busque um retorno de 2, 3, até 10 vezes maior do que o seu risco. Isso é o que valoriza o patrimônio do investidor. É isso que te coloca no jogo do longo prazo. E é por isso que a gente está aqui colhendo enquanto a maioria já parou no meio do caminho. Você pode ficar rodando atrás de milagre no mercado, ou você pode colar com quem está fazendo o simples da maneira certa.